Continuando leitura no tópico 14, As hipóteses sobre a luz, de Newton, de 1675. Em seu artigo de 1672, Newton procurou defender as ideias de que a luz branca é uma mistura de todas as cores, que cada cor pura está associada a uma refração diferente, e que as cores puras, separadas por um prisma, não sofrem modificações quando são refratadas, refletidas e espalhadas ou em qualquer outro fenômeno. Não tentou, neste artigo, apresentar qualquer hipótese a respeito da natureza da luz. No entanto, após a publicação de seu artigo de 1672, Newton passou a ser identificado como defensor de um modelo corpuscular para a luz. De fato, ele acreditava nesse tipo de concepção para a luz e criticou de forma contundente o modelo ondulatório. No entanto, ele considerava em seus escritos públicos a existência de corpúsculos de luz apenas como uma hipótese provável e não como um fato demonstrado cientificamente. No entanto, após a publicação de seu artigo de 1672, Newton passou a ser identificado como defensor de um modelo corpuscular para a luz. De fato, ele acreditava nesse tipo de concepção para a luz e criticou de forma contundente o modelo ondulatório. No entanto, ele considerava em seus escritos públicos a existência de corpúsculos de luz apenas como uma hipótese provável e não como um fato demonstrado cientificamente. Para diferenciar princípios demonstrados experimentalmente de hipóteses, Newton adotou a estratégia de nomear as últimas de forma explícita, como em seu trabalho An Hypothesis Explaining the Properties of Light, discussed of in my several papers, apresentado à Royal Society em 1675, ou nas queries, escreve queries, que aparecem como apêndice do Optics, cuja primeira edição foi publicada em 1704. Nota 22 aqui. Para entender melhor a defesa e o uso de modelos corpusculares para luz e matéria por Newton, veja o artigo de Alan Shapiro, 170. E o artigo a que ele se refere A.E. Shapiro, Alan Shapiro, in The Cambridge Companion to Newton, editado por I.B. Corren e J.E. Smith, Cambridge University Press, Cambridge 2022. Eu já vou dar outra nota, que é da nota 171, que também é mais uma indicação de livro, que é em números romanos, Newton, em Isaac Newton, textos, antecedentes, comentários. Textos, antecedentes, comentários. Editado por I.B. Corren e R.S. Westphal, tradução de Ribeiro e de Uerge, Contraponto Rio de Janeiro 2002, nas páginas 31 a 32. Newton parece ter imaginado que classificar o trabalho como uma hipótese lhe permitiria elaborar modelos para a luz e o éter, sem entrar em conflito com estudos de outros autores da época que estudavam o mesmo assunto, como havia acontecido em 1672. 2 pontos e aqui um trecho de referência. Entre colchetes, 3 pontos, e aí continua. Por eu haver observado que a cabeça de alguns grandes virtuosos funciona muito com base em hipóteses, como se faltasse aos meus discursos uma hipótese para explicá-los, e por haver constatado que alguns, quando eu não conseguia fazê-los apreenderem meu sentido ao falar da natureza da luz e das cores em termos abstratos, apreendiam-na prontamente quando eu ilustrava o meu discurso com uma hipótese. Aí tem mais um trecho do texto que foi pulado, que está aqui 3 pontinhos entre colchetes, e continua. Que nenhum homem confunda esta com minhas outras dissertações, nem avalie a exatidão de uma por outra,
nem me considere obrigado a responder a objeções sobre este texto, pois desejo declinar de ser implicado em disputas muito aborrecidas e insignificantes. Fim do trecho do próprio Newton, 171. Isso está em Newton, em Isaac Newton, Textos Antecedentes Comentários, que foi indicado anteriormente, né? Cohen e Westphal, de 2022, RJ. Newton começou a escrever seu texto An Hypothesis Explaining the Properties of Light como uma resposta às críticas de Hooke ao artigo de 1672. No entanto, percebendo que essa resposta requeriria mais tempo e dedicação, decidiu enviá-la à Royal Society na forma de artigo, após várias revisões e desenvolvimentos. Nesse trabalho, elaborou uma descrição sobre a constituição do éter, responsável pelos fenômenos ópticos, elétricos, pela gravitação e outros. O éter seria capaz de sustentar movimentos vibratórios, penetrando nos pequenos poros dos objetos, de modo que os corpos com menos poros, como o vidro, teriam menos éter em sua composição, sendo um meio mais fortemente refrator que os outros que possuíam mais poros, como o ar. A luz consistiria em raios sucessivos que diferiam uns dos outros em aspectos como grandeza, forma ou vigor, e seria capaz de causar vibrações de diversas intensidades no éter, que interfeririam no movimento dos raios de luz, provocando a reflexão ou refração. Neste trabalho, Newton discutiu dois modelos diferentes para refração e reflexão. Uma em termos da pressão exercida pelo éter presente nos meios materiais, e outra pelo movimento vibracional do éter. No primeiro modelo, Newton baseou-se na hipótese de que a densidade do éter variava nos diferentes meios materiais para explicar a refração e a reflexão total de um raio de luz, sendo esta última um caso especial de refração. Um raio de luz se deslocando por um meio de densidade de éter desigual, sofreria uma pressão em direção ao meio etéreo mais rarefeito, sendo assim acelerado ou retardado, dependendo da direção de seu movimento. Esse modelo explica a refração e a reflexão total. No entanto, sempre que um raio de luz atinge uma superfície transparente, parte da luz é refletida e parte é transmitida, o que não é possível explicar por esse modelo. Ciente disso, Newton utilizou um novo modelo, considerando vibrações no éter excitadas pela luz incidente, capaz de explicar a refração e reflexão parciais, mas que falha em explicar a reflexão total. As vibrações no éter descritas por Newton surgem em decorrência da interação dos raios de luz com o éter presente no meio material. Elas não são a própria luz, como é o caso nas teorias ondulatórias da luz. A intenção de Newton, ao supor que a refração e reflexão ocorrem devido ao movimento vibratório do éter, era de aliar esses dois fenômenos com os anéis de Newton, entre aspas, os anéis de Newton, em que a refração e a reflexão ocorrem alternadamente. E a Cibele Silva tem um artigo específico, se não me engano, que eu dei uma lida, vou ver se eu acho aqui de novo, sobre os anéis de Newton, fazendo uma análise mais profunda sobre a questão dos anéis de Newton, em que a refração e a reflexão ocorrem alternadamente. A formação de cores em filmes finos era um fenômeno cuja periodicidade já havia sido descrita por Hooke no Micrografia e explicado pela interação da luz refletida pela primeira superfície com a refletida pela superfície interna. Em seus estudos, Newton utilizou uma abordagem experimental diferente da usada por Hooke.
Realizou medidas bem mais precisas de espessura da camada entre uma placa de vidro convexa e outra plana, relacionando com as cores observadas e calculando o espaço de um pulso no éter vibrante. Ele destaca aqui esse termo, né, entre aspas, espaço de um pulso no éter vibrante. Newton supôs que as vibrações excitadas no meio pela luz incidente se moviam mais rapidamente do que os raios de luz que as provocaram. Assim, os raios que atingissem a parte mais densa das vibrações seriam refletidos e os que atingissem a parte mais rarefeita seriam refratados, como ilustrado na figura 18. E aqui tem a figura 18. Nota na figura 18, esquema de Newton para ilustrar a formação dos anéis por uma luz monocromática. Para estender este modelo à luz branca, Newton introduziu a ideia de que os raios de cores diferentes variavam em magnitude, força ou vigor. E assim, excitavam no éter vibrações de diferentes intensidades que em certo momento transmitiriam raios de uma determinada cor e em outros raios de outras cores. Nesse trabalho de dezembro de 1675, Newton não conseguiu construir uma explicação unificada para os principais fenômenos ópticos conhecidos na época: refração, reflexão, reflexão total e formação de cores em filmes finos. No mesmo mês, Newton elaborou outro trabalho lido diante da Royal Society que não foi publicado naquela época. Seu texto não tinha título, mas é conhecido atualmente como Discourse of Observations. Nele, há basicamente o mesmo conteúdo do livro 2 do Óptica, que seria publicado quase 30 anos depois, exceto por algumas medidas e a parte correspondente à teoria dos estados de luz. Juntos, todos os estudos e trabalhos discutidos acima formam a essência da principal obra de Newton sobre luz e cores, o Óptica, publicado somente em 1704. Tópico 15. O modelo corpuscular da luz nos princípios matemáticos da filosofia natural. Hoje em dia, quase todos associam Newton ao modelo corpuscular da luz. No entanto, ao longo de suas pesquisas, ele utilizou diversas hipóteses para tentar compreender os fenômenos ópticos. Newton utilizou inicialmente o modelo corpuscular para a luz para explicar reflexão, refração e dispersão cromática, assumindo que os corpúsculos de luz são refletidos na interface entre dois meios diferentes. No caso de reflexão e refração, supôs um modelo simples de colisão análogo à reflexão de uma esfera colidindo em uma superfície, e um modelo inspirado no dioptrique de Descartes, no qual a velocidade de uma esfera se altera quando ela muda de meio. No entanto, esses modelos deixam de funcionar quando se assume que a matéria é constituída por átomos e vazios, e também não conseguem explicar a reflexão parcial da luz que ocorre quando ela sai de um meio refringente para o ar ou para o espaço vazio. Consciente dessas dificuldades, Newton investigou outras possibilidades, supondo a existência de éter entre os átomos ou uma força entre a superfície e os corpúsculos de luz. Nota 23 aqui. Na nota 23, sobre os diferentes modelos qualitativos usados por Newton para explicar os fenômenos básicos da ótica, veja a dissertação de mestrado de Breno Moura, 177. Que é a leitura indicada B.A. Moura, a aceitação da óptica newtoniana no século XVIII, subsídios para discutir a natureza da ciência no ensino. É uma dissertação de mestrado em ensino de ciências, modalidades física, química e biologia, Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, 2008. Fim da nota. Continuando no texto, a obra fundamental de Newton sobre mecânica e gravitação
intitulada Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, foi publicada em 1687. Há nesse livro, parte 1, proposições, e aqui ele põe números romanos. Escrito aqui 113, traço 98 em números romanos, fecha parênteses. Uma explicação corpuscular mecânica sobre a reflexão e a refração da luz. E aqui nota 178 e 179, ele dá a indicação aqui de Newton, Philosophiae Naturalis, Principia Mathematica, Royal Society, Londres, 1687. E outra indicação é C. Villain, Revue d'Histoire des Sciences, Revista de História de Ciências, 40.311, de 1687. Inicialmente, Newton analisou a força que age sobre um corpúsculo que é atraído pelas partículas, que formam um sólido que termina de um lado por um plano, tendo um tamanho infinito do outro lado, sendo também infinitamente estendido lateralmente. Provou que se a força entre o corpúsculo e as partículas varia com o inverso da enésima potência da distância, com n superior a 3, então a força total que atua sobre o corpúsculo será perpendicular à superfície e variará com o inverso da potência n3 da distância até a superfície do sólido, e que a mesma lei se aplica quando o corpúsculo estiver dentro do sólido. E isso está aqui, ele coloca entre parênteses, no Princípio, livro 1, prop. 103, em números romanos. Esse foi o modelo básico que ele imaginou para a interação entre os corpúsculos de luz e os corpos materiais. Em seguida, Newton supôs duas regiões homogêneas diferentes entre si, nas quais não existem forças agindo, separadas por uma região delimitada por planos paralelos, na qual há forças perpendiculares a esses planos agindo sobre os corpúsculos que se movem lá, conforme figura 19. Ele provou que nessas condições há uma razão constante entre o senso do ângulo de incidência do corpúsculo no primeiro plano e o seno do ângulo, o seno. Há uma razão constante. Nessas condições, há uma razão constante entre o seno do ângulo de incidência do corpúsculo no primeiro plano e o seno do ângulo de saída no segundo plano, que está em Princípio, livro 1, prop. 94, livro 94 em números romanos. Primeiramente, ele fez a demonstração supondo que a força é constante nessa região. Depois, mostrou que o mesmo resultado é válido se a força é variável, mas depende apenas da distância até os planos. No teorema seguinte, Newton demonstrou que nas condições já descritas, a velocidade do corpúsculo incidente na primeira superfície está para a velocidade do corpúsculo ao sair da segunda superfície como velocidade final para a velocidade inicial, como no Princípio, livro 1, prop. 95, em números romanos. Depois, ele demonstra que em determinadas condições, o corpúsculo será refletido e voltará para a região de entrada, sendo o ângulo de reflexão igual ao ângulo de incidência, que está no Princípio, livro 1, prop. 96. Aí aqui tem a figura 19, o modelo, esquemático, e aqui a nota da figura. Esquemas de Newton sobre o movimento de uma partícula em uma região entre dois meios, onde há uma força perpendicular à superfície de separação. Todas essas demonstrações são puramente mecânicas, sem referência à luz. Porém, logo em seguida, Newton apresentou um comentário, ele põe aqui entre aspas e entre parênteses, escólio,
no qual indicou que esses fenômenos produzidos pelas forças que agem sobre os corpúsculos têm grande semelhança com a reflexão e a refração da luz, obedecendo às mesmas propriedades que foram estabelecidas por Snell e por Descartes. Ele também comentou que a velocidade da luz é finita, abre parênteses, como a de corpos materiais, ao contrário do que Descartes pensava, fecha parênteses, como havia sido estabelecido pelo estudo dos eclipses dos satélites de Júpiter, resultado anunciado por Ollie Homer em 1676. Nota 24 aqui. O resultado de Homer havia sido antecipado por Jean-Dominique Cassini, que, no entanto, não defendeu sua descoberta. Fim da nota. Então, como havia sido estabelecido pelo estudo dos eclipses dos satélites de Júpiter, resultado anunciado por Ole Homer em 1676, nota dita, e que os fenômenos de difração descobertos e estudados por Francesco Maria Grimaldi em 1665 indicavam que a luz sofria forças e se desviava quando passava perto das bordas de orifícios ou de corpos sólidos, uma interpretação corpuscular da difração, que não é mais aceita. Ele também afirmou que a refração da luz não ocorre bruscamente, quando a luz passa pela separação entre dois meios, mas sim gradualmente. Os raios descrevem uma curva antes de passarem pela superfície e logo depois de atravessá-la, abre aspas. Assim, pela analogia que existe entre a propagação dos raios de luz e o movimento dos corpos, podemos adicionar as proposições seguintes para uso na óptica, sem discutir sobre a natureza dos raios, abre parênteses, se são corpóreos ou não, fecha parênteses, mas apenas determinando as trajetórias dos corpos que são semelhantes às trajetórias dos raios. Fecha aspas, fim dessa citação. Esta apresentação da analogia entre o movimento dos raios luminosos e o comportamento de corpúsculos materiais nos princípios matemáticos da filosofia natural foi a única formulação mecânica quantitativa que Newton apresentou sobre o modelo corpuscular da luz. Até aqui, página 26, o próximo tópico é o tópico 16, a obra de Huygens sobre a óptica, 24 de setembro de 2022. Continuando nossa leitura, tópico 16, a obra de Huygens sobre a óptica, página 26. Nós estamos lendo as pesquisas de Newton sobre a luz, uma visão histórica, Newton's Research on Light, a Historical Overview, uma pesquisa de Roberto de Andrade Martins e Cibele Celestino Silva, publicada na Revista Brasileira de Ensino de Física, 37, número 4, publicado no ano de 2015, essa daqui disponibilizada pela Cibele Celestino Silva no dia 2016, e aqui compartilhada do ano de 2022 em áudio e em diante, hoje 25/7 de 2022. 16. A obra de Huygens sobre óptica. Os livros didáticos sobre física e as descrições populares sobre história da óptica costumam dar grande ênfase ao suposto confronto entre a óptica ondulatória de Christian Huygens, escreve Huygens, Huygens, e a teoria corpuscular de Newton. No entanto, devemos ressaltar que praticamente todos os estudos de Newton sobre a luz foram desenvolvidos muito antes da publicação da obra de Huygens, o Tratado sobre a Luz, lançado em 1690. Também devemos notar que nenhum dos dois pesquisadores criticou o outro em suas publicações, e que, na verdade, eles eram amigos e se respeitavam mutuamente. Os autores que Newton efetivamente criticou foram Descartes e Hooke. No entanto, algumas das críticas que ele desenvolveu em relação a esses pensadores também se aplicam à teoria de Huygens.
O Tratado sobre a Luz apresenta uma teoria ondulatória da luz e procura explicar os fenômenos da propagação retilínea, da reflexão e da refração luminosa, dando bastante importância ao estudo da dupla refração da calcita, cristal da Islândia, que havia sido descoberta por Rasmus Bartolin em 1669. É importante notar que as ondas luminosas descritas por Huygens não são periódicas e não podem ser caracterizadas por sua frequência e comprimento de onda. Abre aspas. Como as percussões no centro dessas ondas não possuem uma sequência regular, também não se deve imaginar que as ondas sigam umas às outras por distâncias iguais. E aí continua aqui, entre colchetes, 3 pontinhos, fecha aspas. Trata-se de pulsos, não de periódicos, portanto. Na teoria de Huygens, não há qualquer propriedade dessas ondas que possa ser associada a cores, ao contrário da concepção que foi desenvolvida no século XIX por Thomas Young e por Augustin Fresnel. E aqui algumas indicações dessas pesquisas específicas. L. Bobbs e J. Lequeux, Jornal de Astronomical History and Heritage, 11,27 de 2008. O outro é A.E. Shapiro, Notes and Records of the Royal Society of London, 43,223, 1989. Outra Pécuvellier, Revue d'Histoire des Sciences, 30,136, de 1977. E o outro é C. Huygens, ou Huygens, Traité de la Lumière, ou Sans expliquer les causes de ce qui lui arrivait dans la réflexion et dans la réfraction, et particulièrement dans l'étrange réfraction du cristal d'Islande, avec un discours de la cause de la pesanteur. Pierre van der A maiúsculo, depois um A minúsculo, Leide, 1690. E ainda continua mais um pouco de indicação aqui, é na página 15. Há uma tradução completa para o português, Tratado sobre a Luz, de Christian Huygens, tradução e notas de Robert de Andrade Martins, Cadernos de História e Filosofia da Ciência, suplemento 4, de 1986. Versão traduzida para o português, segundo ele aqui, completa, desse Traité de la Lumière, ou si on expliquait les cases de ce qui lui arrivait dans la réflexion et dans la réfraction. Huygens não tratou no seu livro sobre a natureza das cores, comentando no seu prefácio que acreditava que ninguém havia ainda conseguido resolver este problema. Depois da publicação de sua obra, Leibniz lhe perguntou a respeito do assunto. Huygens lhe respondeu em uma carta do dia 24 de agosto de 1690. Abre aspas. Eu nada disse sobre as cores no meu tratado sobre a luz, achando esse assunto muito difícil, sobretudo por causa de tantas maneiras diferentes pelas quais as cores são produzidas. O Sr. Newton, que eu vi no outono passado na Inglaterra, prometeu alguma coisa sobre isso e me comunicou algumas experiências muito belas, das que ele havia feito. Fecha aspas. Mesmo pressionado por Leibniz e outras pessoas, Huygens nunca chegou a desenvolver uma teoria sobre as cores. É muito importante assinalar que, embora Huygens tivesse chegado a fazer experimentos sobre aquilo que denominamos anéis de Newton em 1665, e a gente vai trazer mais aí uma pesquisa da Cibele Celestino, que é especificamente sobre esses anéis de Newton, ele não analisou no seu livro qualquer dos efeitos luminosos
que atualmente consideramos como tipicamente ondulatórios, como interferência e difração, embora tais fenômenos já fossem conhecidos, tendo sido estudados por Robert Hooke e por Francesco Maria Grimaldi, como vimos. Além disso, ao estudar a dupla refração que está relacionada com o fenômeno de polarização, Huygens não descobriu a existência da polarização, e se a descobrisse, não poderia dar uma interpretação ondulatória para a mesma, pois as ondas luminosas que Huygens utilizava em sua teoria eram longitudinais, como as ondas sonoras, e não transversais. Próximo tópico 17. A preparação de ópticas de Newton. Depois das desagradáveis controvérsias que seguiram a publicação em 1672 do famoso artigo de Newton sobre luz e cores, e que se estenderam até 1675, ele se retraiu e não pretendia mais publicar outros trabalhos sobre esse tema, e talvez sobre nenhum outro assunto. No entanto, foi pressionado muitas vezes para publicar um livro sobre óptica, contendo o resultado de todas as suas pesquisas. Newton era ambivalente em relação à publicação de seus trabalhos. Ao mesmo tempo, queria divulgar seus trabalhos e, por outro lado, temia receber críticas. Sabe-se que, apesar de todos os problemas ocasionados pela publicação de seu artigo de 1672, Newton planejou reeditá-lo, acompanhado de notas explicativas adicionais. No final da década de 1680 e no início da década seguinte, logo após a publicação e repercussão positiva dos seus princípios matemáticos da filosofia natural, Newton resolveu publicar um livro em latim, ao qual deu o título de Fundamenta Opticae, Fundamentos da Óptica. Porém, após várias etapas diferentes de preparação e mudança de planos, acabou publicando um livro em inglês, em 1704, o Opticas. O estilo do Opticas é principalmente experimental, em contraste com o Principia, que possui um estilo principalmente matemático e dedutivo. É, além disso, uma obra relativamente fácil de ser estudada, ao contrário do Principia, uma obra de tal dificuldade matemática que desanima quase a totalidade de seus leitores depois das primeiras demonstrações. A primeira versão do livro de Newton, escrita em latim, parece ter sido elaborada em 1687 a 1688 e incluía a maior parte do que depois se tornou o livro 1 da obra final. Segundo o plano inicial, a obra em latim teria 4 partes ou livros. A primeira parte seria baseada no manuscrito de suas palestras, no Trinity College, as Lectiones Opticae. A segunda se basearia no seu relato à Royal Society, sobre as cores em películas finas, com acréscimo de novos resultados. As partes finais teriam um estudo detalhado da inflexão, difração, da luz, um tema que ele havia estudado apenas superficialmente em 1675. Ele tinha a expectativa que tal fenômeno ajudaria a fundamentar a ideia de forças agindo sobre a matéria e a luz que havia introduzido nos seus princípios matemáticos de filosofia natural. E até aqui notas de 194 a 197, que eu vou esclarecer depois lá. Entre os manuscritos de Newton foi encontrado o esboço de um quarto livro, quarta parte de sua obra, sobre a natureza da luz e sobre o poder dos corpos de refratá-la e refleti-la, onde ele pretendia apresentar uma visão detalhada da teoria corpuscular da luz, baseada na mecânica. Nesse rascunho, Newton desenvolveu a demonstração da lei da refração de um modo diferente daquele apresentado nos Principia, e introduziu considerações dinâmicas sobre as diferentes cores, supondo que as partículas tinham diferentes velocidades e que as mais rápidas eram as que sofriam maiores desvios de refração. Nesse rascunho foi escrito provavelmente em 1691. Em torno de 1694, Newton já havia mudado seus planos e estava elaborando a versão em inglês que depois foi publicada com o título Opticas. Em maio desse ano, Gregory havia examinado os seus 3 primeiros livros, ou partes, e soube que havia uma quarta parte, com a qual Newton ainda não estava satisfeito.
Em abril de 1695, John Wallis recebeu a informação a respeito da redação do livro de Newton em inglês, que já estaria completo. Se o Opticus já estava pronto em 1695, por que demorou mais 9 anos para ser publicado? Costuma-se considerar que o principal motivo pelo qual Newton adiou a publicação de seu livro sobre óptica foi temer reações desagradáveis por parte de Robert Hooke, e que após a morte deste, em 1703, ele teria resolvido publicar seu Opticus, que saiu no ano seguinte. De fato, Alfred Rupert Hall comentou que Newton havia jurado manter seu livro sobre óptica guardado enquanto Hooke vivesse. No entanto, deve-se ponderar que em 1702, Newton havia sido eleito presidente da Royal Society, o que o colocava em uma posição difícil de ser atacada. E nessa época, Hooke já estava muito doente e incapaz de produzir qualquer crítica significativa. Uma das razões pelas quais Newton retardou a publicação de seu livro foi a insatisfação com suas próprias pesquisas a respeito da inflexão ou difração. Um motivo que ele próprio indica no Opticus. E aqui nota 25. A difração havia sido descrita em 1669 por Grimaldi. Newton tomou conhecimento do fenômeno pela primeira vez em 1672, através do livro de Honoré Fabry, Dialogie Physici. Nota 203 aqui. Que ele indica um livro desse Hall, H-A-L-L, de 1666, nota indicativa de livro também de pesquisa aqui, póstumo, C. Huggins, Ouvres Completés, Tome Noviemen, Correspondance, 1685-1690, Martinus Nijhoff, La Haye, 1901, página 471. A outra referência é I.B. Cohen, C-O-H-N, em Isaac Newton's Natural Philosophy, editado por J.Z. Bushward e I.B. Cohen, Mead Press, Cambridge, MA, 2004, página 18. E o outro é Newton, OP cita 1904, página 132. A numeração das páginas dessa obra de Newton recomeça após o final da primeira parte do livro. Na terceira parte deste livro, Newton apresentou no Opticus um estudo sucinto da difração, ao final do qual escreveu : Quando eu fiz as observações precedentes, eu planejava repetir a maioria delas com mais cuidado e exatidão e fazer algumas novas para determinar o modo pelo qual os raios de luz se dobram na sua passagem, perto dos corpos, para produzir as franjas de cores com as linhas escuras entre elas. Mas então fui interrompido e não posso pensar agora em levar essas coisas em consideração. E como eu não completei essa parte do meu plano, eu concluirei apenas propondo algumas questões para uma pesquisa posterior a ser feita por outros. E aqui na nota 204, que é onde ele deu a última referência ali, do Newton ali, do livro de 1704, e aí ele indica: a numeração das páginas desta obra de Newton recomeça após o final da primeira parte do livro, página 144. Outro motivo bastante evidente é que Newton não havia conseguido chegar a uma teoria definitiva sobre a luz, sendo assim levado a colocar no final de sua obra uma série de questões, as queries ou queries, em vez de afirmações, mostrando assim que a teoria da ótica estava incompleta. Um dos fenômenos que ele não estudou detalhadamente foi a dupla refração, que mencionou pela primeira vez em 1706, nas questões 17 a 20 da primeira edição latina do seu livro. Tópico 18. As edições do Opticus. O Opticus possui 3 partes ou livros. A primeira delas tem como assunto principal o estudo da refração, principalmente em prismas, e sua relação com as cores.
A segunda parte trata principalmente sobre os fenômenos das cores que podem ser observadas em campos transparentes finos e que atualmente consideramos como fenômenos de interferência da luz. O terceiro livro apresenta um estudo dos fenômenos de difração da luz. É uma parte relativamente curta e pouco desenvolvida, pois Newton não conseguiu determinar as leis desse fenômeno, nem oferecer uma explicação razoável para o mesmo. Além da descrição da difração, a terceira parte contém uma série de questões, as queries, onde Newton discute a natureza da luz e outros temas. Essas questões não são, na verdade, perguntas nem dúvidas, e sim conjecturas ou hipóteses formuladas como se fossem questões. A primeira delas, por exemplo, indaga, abre aspas, questão 1. Os corpos não atuam sobre a luz à distância, dobrando seus raios por sua ação. E essa ação não é sendo outras coisas iguais, mais forte a menor distância? E deixa a pergunta. Tópico 2004. Nota aqui. Essa é a base de explicação mecânica de Newton para os fenômenos de reflexão, refração e difração da luz, como já vimos. Ao contrário de obras anteriores sobre óptica, o livro de Newton dá pouca importância a temas da óptica geométrica, como reflexão em espelhos planos e curvos, os diversos tipos de lente, princípios de formação de imagens, ou os espelhos ópticos, como telescópios e microscópios. Também não dá grande atenção aos aspectos filosóficos da visão e estrutura do olho. As várias edições da obra, preparadas por Newton antes de falecer, possuem diferenças muito pequenas, exceto no que se refere às queries, que foram aumentando progressivamente. A primeira edição do livro, de 1704, continha 16 questões relativas à óptica bastante curtas. Nas edições seguintes, Newton adicionou novas questões relativas à óptica e também a outros assuntos, como calor, eletricidade, química, a criação do mundo e outros temas. 2 anos depois, saiu a tradução latina da obra feita por Samuel Clarke. Nela foram adicionadas 7 novas questões, ou seja, o número total foi ampliado para 23. Algumas delas bastante longas, tratando sobre dupla refração da luz e outros fenômenos, incluindo as forças da matéria e as afinidades químicas. A segunda edição em inglês, publicada em 1718, contém ao todo 31 questões. Além de incorporar as queries, que haviam sido adicionadas em 1706 à tradução latina e que agora passaram a ser numeradas de 25 a 31, Newton acrescentou outras 8, várias das quais tratam sobre o éter, introduzindo uma nova interpretação de alguns fenômenos ópticos. A terceira edição em inglês, publicada em 1721, é praticamente idêntica, inclusive na numeração das páginas, contendo as mesmas 31 questões. A quarta e última edição em inglês, publicada em 1730, após o falecimento de Newton em março de 1727, contém algumas pequenas alterações que o autor havia anotado no seu exemplar da terceira edição, e também várias notas de rodapé, nas quais há referências às Lectiones Opticae, que haviam sido publicadas no ano anterior e que continham demonstrações que não aparecem no Optics. Essa edição não sofreu, no entanto, alteração na parte das questões, que continuaram as mesmas. Um aspecto interessante no estudo de Newton sobre a dupla refração, analisada nas questões 25 e 26, foi sua descoberta do fenômeno de polarização da luz. Mostrou que os 2 feixes luminosos separados pelo cristal de calcita tinham propriedades ópticas distintas que se conservavam depois que a luz saía do cristal. Um fenômeno que Huygens não havia notado. Utilizando 2 cristais, analisou o que acontecia quando um dos feixes atravessava o segundo cristal em diversas posições e concluiu que os raios de luz tinham lados diferentes. Ele põe lados aqui entre aspas. Ele não utilizou diretamente o nome polarização,
Mas a questão 29 fez uma comparação com os polos de um ímã, que posteriormente deu origem a essa palavra. A principal diferença encontrada entre a primeira e a segunda edição em inglês do Optics e todas as outras seguintes foi uma mudança de atitude de Newton a respeito da explicação de alguns fenômenos luminosos. Inicialmente, ele assumiu que todos os fenômenos luminosos podiam ser explicados através de forças entre os corpos materiais e os corpúsculos de luz, como tinha feito em sua análise de refração e reflexão da luz nos Principia. Esse tipo de explicação não era tão simples. No entanto, no caso dos fenômenos de cores em objetos transparentes finos ou na difração, para explicar as cores dos anéis de Newton, e aqui está destacado, anéis de Newton, que é uma questão, né? Tem toda uma pesquisa específica, os anéis, que foi chamado os anéis de Newton. Para explicar as cores dos anéis de Newton, entre aspas, os fenômenos semelhantes e fenômenos semelhantes, na primeira edição, Newton utilizou a ideia de que os raios luminosos tinham uma disposição, fit, ele chama aqui, de serem refletidos ou transmitidos nas superfícies entre dois meios transparentes e que essa disposição mudava de forma periódica. Na segunda edição em inglês do Optics, Newton retornou à ideia que havia desenvolvido em 1675 de que havia ondas no éter que influenciavam os raios luminosos e determinavam sua transmissão ou reflexão. Assim, pela introdução do éter na explicação dos fenômenos ópticos, Newton abandonou seu projeto de reduzir todos os fenômenos de luz à mecânica das partículas. É notável que sua mudança de posição não tenha sido produzida por nenhum novo estilo que ele não tenha realizado sobre fenômenos luminosos. Também é interessante que a mudança de atitude de Newton aparece apenas nas questões, né, o questiones, pois ele não mudou a parte principal do texto do Optics, surgindo assim uma inconsistência entre a exposição apresentada na segunda parte do livro e os comentários das queries, das questões. É interessante ver, né? Porque você vê todos esses livros, você vai vendo todo o desenvolvimento de como é que ele vai fazendo sua descoberta e como é que ele vai, formulando essas questões do pensamento a partir dessas observações e reconsiderando outros fatores. E cabe ressaltar que quando a gente estuda mais aprofundado, questões, você vê que fala ali que até o próprio Newton, né, de algum cuidado com relação a certas publicações, porque é uma pesquisa que além das descobertas do que se tinha na época, com relação ao feedback que ele teria dessas questões, né, e algumas coisas aqui, porque faltava ainda algum conhecimento, digamos, para juntar os quebras-cabeças ali para ele, mas que já vai ficando aberto aqui novas coisas que, por exemplo, por vezes não são passadas para nós no estudo comum, como, por exemplo, o fato de Newton considerar a presença de uma presença de um éter que interfere. 19, no tópico 19, recepção e repercussão da obra. Até o final do século XVII, embora Newton já tivesse realizado muitos estudos sobre a luz, havia apenas publicado o artigo de 1672 e várias respostas às críticas que recebeu. A publicação do Optics e também da Lectiones Opticae, em um momento em que Newton já se tornara famoso por causa de suas contribuições à mecânica e à matemática, trouxe a público de uma forma organizada a sua ampla contribuição ao estudo da luz. Um dos efeitos dessa publicação foi que as demais obras sobre óptica do século XVII foram consideradas superadas, sendo deixadas de lado por quase todos os estudiosos do século seguinte. Rapidamente, Newton passou a ser considerado grande autoridade sobre a luz e cores, e quase todas as obras publicadas durante esse século tomavam como ponto de partida a óptica newtoniana. Embora surgissem questionamentos sobre algumas de suas interpretações, os autores se limitavam em grande parte a expor as ideias de Newton e apresentar pequenos desenvolvimentos.
Praticamente todos aceitavam a teoria corpuscular da luz. Uma das poucas exceções durante o século XVIII foi Leonhard Euler, que defendeu uma interpretação ondulatória no século XVIII. A situação só começou a mudar no início do século XIX, após a publicação de importantes estudos de Thomas Young e depois de Augustin Fresnel, principalmente através de suas pesquisas sobre difração e interferência. Esses pesquisadores lideraram a defesa de uma nova teoria ondulatória da luz, bem diferente da que havia sido proposta por Huygens, que passou a ser aceita por praticamente todos os físicos em torno de 1830, um século após a morte de Newton. Tópico 20, comentários finais. Este trabalho, embora longo, não analisou todos os aspectos do pensamento de Newton sobre luz e cores, nem tratou de forma aprofundada os diversos temas analisados. Teria sido necessário um grosso volume para atingir tal objetivo. No entanto, a partir da visão geral aqui apresentada e da bibliografia indicada, os interessados poderão explorar mais detalhadamente os aspectos que lhes interessarem. Embora este artigo tenha centralizado sua atenção na obra de Newton, percebe-se que é possível compreender o que este autor fez ou pensou sem conhecer o contexto científico de sua época. Antes de dar suas contribuições à óptica, Newton estudou e refletiu profundamente sobre os trabalhos de Descartes, Charleton, Boyle, Hooke e outros autores, aproveitando depois muito de seus experimentos, observações e interpretações. Nenhum pesquisador desenvolve seus trabalhos a partir do nada. Não existe o grande gênio, ele põe entre aspas, capaz de criar novas ideias sem ter antes estudado os pensadores anteriores. Ao longo deste artigo, os leitores devem ter percebido que Newton não propôs, em momento algum, uma teoria clara e definitiva sobre os fenômenos luminosos. Embora este artigo tenha centralizado sua atenção na obra de Newton, percebe-se que é impossível compreender o que este autor fez ou pensou sem conhecer o contexto científico de sua época. Antes de dar sua contribuição à óptica, Newton estudou e refletiu profundamente sobre os trabalhos de Descartes, Charleton, Boyle, Hooke e outros autores, aproveitando depois muitos de seus experimentos, observações e interpretações. Nenhum pesquisador desenvolve seus trabalhos a partir do nada. Não existe, entre aspas, o grande gênio capaz de criar novas ideias sem ter antes estudado os pensadores anteriores. Ao longo deste artigo, os leitores devem ter percebido que Newton não propôs, em momento algum, uma teoria clara e definitiva sobre os fenômenos luminosos. Suas ideias estavam em contínuo fluxo, com idas, voltas e transformações causadas por suas leituras, observações, experimentos e reflexões. Para alguns leitores, isso pode parecer bastante confuso e frustrante. Quem deseja compreender o que realmente ocorre no desenvolvimento de novas ideias, no entanto, não pode se contentar com uma visão simplificada e lógica, entre aspas, do trabalho do pesquisador. O estudo desse desenvolvimento nos dá uma rara oportunidade de perceber o processo extremamente complexo de produção do pensamento científico. Esperamos que este artigo possa contribuir para complementar as visões simplificadas a respeito da história da óptica e das contribuições de Newton, bem como corrigir diversos equívocos presentes em obras didáticas e de divulgação científica sobre o assunto. E aqui nós terminamos a leitura. Eu vou deixar aí a imagem com todas as referências que foram citadas aí para o desenvolvimento do texto, para a busca pessoal de quem se interessa. Termino aqui agradecimentos aos autores
Os autores agradecem o apoio recebido por parte da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, sem cujo auxílio teria sido impossível o desenvolvimento dessa pesquisa. E aqui nós concluímos o estudo desse artigo, intitulado As Pesquisas de Newton sobre a Luz, uma visão histórica, Newton's Research on Light, a Historical Overview, pesquisa de Roberto de Andrade Martins, Cibele Celestino Silva, publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física, volume 37, versão 37, número 4, publicada no ano de 2015, também compartilhada diretamente pela Cibele Celestino Silva a partir do início do ano seguinte, de 2016, sendo compartilhada aqui em áudio no audiobook Flor de Ouro Malik, Casa Nova, a partir do ano de 2022. Eu sou Cibele e até a próxima leitura. A gente ainda vai trazer mais especificamente sobre essa pesquisa, que tem meio que uma continuidade bastante interessante. Eu achei esses outros artigos que dão essa continuidade bastante interessante. Ela termina aqui citando alguns autores que entram no próximo século. Ela tem uma pesquisa sobre esses autores. Também sobre os anéis de Newton, que ela citou bastante já da metade para o final dessa pesquisa, também tem uma específica, e algumas outras adicionais que podem agregar valor aí, sobre a história da física, por exemplo, né, onde você vai ter um longo conteúdo de referências bibliográficas.